Tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me falado, aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque de um tempo para cá, grandes transformações têm acontecido, porque a palavra dele tem ficado cada vez mais viva dentro de mim. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas 22, por favor. A partir do versículo 54. Amém? Amém? Lucas 22, a partir do versículo 54. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro se sentou com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: "Este homem também estava com Jesus." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, eu nem conheço esse homem." Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: "Você também é um deles." Mas Pedro respondeu: "Homem, eu não sou um deles." Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: "Você estava mesmo com ele, porque você também é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, eu não sei do que é que você está falando." Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, Deus, deixar o nosso coração aberto, Deus, para que a semente que o Senhor trouxe hoje, nesta noite para a gente, Pai, venha cair em solo fértil, Pai, e venha florescer, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que floresça. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, Deus. Amém. Desde quando, já há algum tempo, Deus tem feito algumas coisas na minha vida, e de umas 8, 9, 10 ministrações para cá, houve uma transformação muito grande para mim. A pastora Valdirene trouxe para a gente, alguns domingos para trás, uma pergunta que me marcou muito, e que até hoje fica aqui, ó, batendo na cabeça, né? Eu vou voltar essa pergunta para vocês hoje, porque desde quando essa pergunta veio, eu passei a analisar a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus de outra forma, e passei a mudar o meu relacionamento com Deus, tendo em vista essa pergunta, né? Ela fez de uma forma diferente, mas quem é que conhece a história de Jesus? Todo mundo, né? E quem é que conhece Jesus de verdade? Todo mundo, né? A pergunta que ela fez foi mais uma afirmação que ela fez, de que muitas vezes a gente caminha com Jesus, mas muitas vezes a gente não conhece Jesus. Todo mundo se lembra de quando ela falou isso? De quem a vida foi transformada depois que ela falou isso? A minha vida foi transformada porque isso passou a se tornar vida para mim. E eu comecei a olhar, naquele dia que ela perguntou, eu fiquei meio sem saber o que responder, né? Falei: nossa, será que eu conheço Jesus de verdade mesmo? Será que o Jesus que eu conheço é o Jesus do pastor Felipe, que quando vem aqui, explana das experiências dele, conta pra gente sobre as experiências dele, sobre o Jesus da pastora Valdirene, do pastor Israel. E para mim foi bem difícil pensar nisso, porque eu comecei a pensar que eu não conhecia Jesus. Falei: meu Deus do céu, será que eu estou igual Pedro, só caminhando de longe?
porque que fala que Pedro, quando eles levaram Jesus preso, Pedro caminhou de longe, ficou olhando de longe, só na butuca, né? Eu vou olhando na butuca, vai olhando. E foi caminhando com ele, só olhando de longe. E eu fiquei, meu Deus, será que eu estou seguindo Jesus de longe? Só olhando ele lá, e eu aqui, na minha vida, cuidando das minhas coisas, fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E comecei a olhar outras ministrações, pensar nas outras ministrações, trazer à minha memória as outras ministrações, outra que marcou, que foi um pontapé inicial nessa transformação minha de relacionamento com Deus, foi uma ministração que o pastor trouxe, que foi a palavra da semeadura, das sementes, que eu já ouvi essa palavra pelo menos 1427 vezes, mas ela nunca foi revelada para mim igual foi naquele dia. Naquele dia a revelação dessa palavra chegou para mim. Eu falei, meu Deus do céu, a semente está tudo indo para o espinho, terra seca, todas. Por quê? Porque quando eu vim aqui no domingo assistir o culto, aí chegava lá fora, a gente ia despedir do pessoal, despedia, chegava em casa, eu já não lembrava tanto da palavra que foi dita. Chegava na segunda-feira, ia trabalhar, menos ainda. Aí chegava na quarta-feira, era o terror, porque o pastor chega aqui e pergunta, vocês lembram do que foi falado domingo? Fala para o seu irmão aí o que foi falado domingo. Aí eu olhava para o irmão torcendo para ele falar, para eu poder repetir o que ele falava. E na maioria das vezes, não vão generalizar, mas a maioria das vezes o irmão também não sabia, não tinha sido falado, aí ficavam os dois se entreolhando, né? Ficavam um olhando para o outro, esperando um falar o que tinha sido falado no domingo anterior, e a gente não sabia. E eu falei, meu Deus, toda a semente que Deus tem me dado, tudo aquilo que Deus tem entregado para mim, eu tenho pegado essas sementes e jogado aqui, na terra seca. Aqui não vai florescer não, pode deixar aí, jogado entre os espinhos, porque a gente vai trabalhar, a gente vai cuidar das coisas de casa, e tudo toma o lugar da palavra de Deus. Se você não estiver atento, o mínimo que for, na hora que você sai ali, cumprimenta o irmão, um abraço para dizer tchau, você já esqueceu o que foi falado. E eu estava dessa forma, irmãos, eu vou confessar para vocês que eu estava dessa forma, que a palavra ela batia e embora, e isso foi muito complicado para mim. E quando essa passagem chegou até mim, eu comecei a me perguntar não, né? Essa certeza eu tinha, e eu pergunto para vocês, quem aqui já abandonou Jesus? Aí ninguém levantou a mão correndo, né? Agora, eu falei, meu pai do céu, eu abandono Jesus todo tempo eu tenho abandonado Jesus, porque toda vez que eu esqueço daquilo, a semente que Ele me deu, eu estou esquecendo. Pedro, quando a gente vai ver aqui na palavra, Pedro, ele se lembrou do que Jesus tinha dito para ele somente quando ele e Jesus se entreolharam. Então, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e Pedro lembrou do que foi dito. Aí a gente volta na pregação de domingo. Agora eu tô craque, gente. Na pregação de domingo, que a pastora Valdirene falou de que a gente tem que olhar para Deus o tempo todo, perguntar para Deus o tempo todo. Se a gente olhar para a gente mesmo, quando a gente olha para a gente mesmo, Pedro estava assim, ele estava olhando para si mesmo, olhando para si com medo de pegarem ele, de descobrirem que ele seguia Jesus, estava lá se esquentando, porque às vezes devia estar fazendo um frio, e ele estava lá se esquentando. E quando a gente busca soluções em nós mesmos, quando a gente busca saídas em nós mesmos, já era. Foi o que a pastora Valdilene falou aqui domingo. Já era, acabou. Enquanto ele não olhou para Jesus, e o olhar de Jesus veio para ele, e ele se identificou com Jesus, ele se identificou com a situação de Jesus, ele não lembrou daquilo que Jesus tinha dito para ele. Ele não lembrou daquilo que era a verdade de que o próprio Deus já tinha falado com ele. Aí ele lembrou. Aí sim houve o arrependimento, porque quando ele olhou para Jesus, quando ele se identificou com Jesus, ele se arrependeu. Que aí fala, eu escuto muito a Bíblia em áudio, e eu gosto de escutar o Cid Moreira. A voz dele é muito bonita, né? Então você vai ouvindo. E quando eu estava ouvindo essa passagem que fala que Jesus chorou amargamente, depois vocês colocam o Cid lá para vocês ouvirem, e fala que Jesus olhou para ele, Pedro chorou amargamente. Ele tem aqueles fundos que ele colocou um choro
tão sofrido, mas tão sofrido, que eu sofri junto naquela hora ali, mas por causa do choro. E eu falei, meu Deus, essa realmente devia ser a sensação de Pedro, porque o arrependimento que ele deve ter tido de ter abandonado Jesus ali, assim, nossa, meu Deus, eu neguei, eu estava com ele, eu andava com ele o tempo todo, ele me falou que eu ia negar ele. Eu falei, não, jamais vou negar. E neguei 1, 2, 3 vezes, assim como Jesus tinha dito. E muitas vezes acontece isso, Deus mostra para a gente as coisas e a gente deixa para lá. Para ele ali aquilo tinha que acontecer para se cumprir a palavra, mas para ele ali era um alerta aqui, ó, vai acontecer isso, Pedro. E muitas vezes Deus fala com a gente, ô profeta Hernilda, vai acontecer. Assim, tá de boa, deixa que depois eu vejo, depois a gente vê, e a gente vai largando a palavra de Deus de lado, vai deixando tudo que Deus fala para a gente. E no domingo, Deus completou isso para mim, Deus deixou muito claro para mim essa passagem de Pedro, quando eu ouvi a ministração da pastora Valdirene falando que a gente tem que olhar para Jesus e se identificar com Jesus, e eu vi Pedro olhando para Jesus, se identificando para Jesus, eu falei, clareou tudo para mim. Essa passagem deixou a ministração dela completamente clara para mim, e por isso que isso tem se tornado vida para mim, porque a partir do momento que a palavra tem chegado até mim, desde quando a revelação chegou de que as sementes estavam sendo jogadas fora, eu passei a mudar o meu comportamento com Deus, porque isso parte da gente também, não é só deixar com Deus e falar assim, Deus, faça aí sua parte, eu quero, porque querer é fácil, o querer, não quero fazer, é fácil, é difícil fazer, é difícil você mudar os hábitos, e você sair daqui e buscar a palavra realmente, buscar a profundidade daquilo que ela falou, porque eu creio que se você hoje está nesse ministério, se eu hoje estou nesse ministério, a palavra que sai desse altar, ela é para edificar a minha vida, nada do que sair daqui não é para edificar a minha vida, porque eu creio que eu faço parte desse ministério, e eu creio que o que sai daqui é o próprio Deus falando. Então não tem como a palavra sair daqui e se eu não buscar, e eu buscando uma profundidade dessa palavra, dessa revelação, Deus não gerar vida dentro de mim a partir dessa palavra. E desde quando eu mudei meu comportamento com Deus, eu tenho tido algumas experiências que vêm confirmando essas palavras, que vêm fazendo com que essas palavras elas se tornem cada dia mais real para mim, cada dia mais real. Então acabou para mim sair daqui sem saber o que Deus quer falar comigo, porque muitas vezes a gente vem aqui dessa forma, e eu vim várias vezes aqui ouvindo a palavra de Deus, e sai, Deus falou, e na hora do culto a gente fica naquele fogo, né? Parece que o pico de fé e o pico de relacionamento com Deus dura aqui 40 minutos, 1 hora, que é o tempo do culto, que na hora que você está aqui, você pega fogo, e sai daqui grandão, mas na hora que chega na porta, o trem só vai murchando, e isso é triste a gente saber que a gente está nesse relacionamento de vai e vem com Jesus, né? Quem não tem vindo aos cultos, eu creio que tem assistido as ministrações no canal do YouTube, né? Para vocês, essas ministrações têm marcado vocês? Você consegue fazer algo que o pastor faz, que sempre me deu um gelo no coração e hoje não dá mais? Você consegue virar para o seu irmão e falar com ele a ministração, ou a essência da ministração, ou algo que Deus tem te falado que tem transformado a sua vida? Você consegue olhar para o seu irmão aí e falar? Então compartilha com ele isso. Deixa ninguém sozinho não, gente.
Tem gente que vai ser edificado aí, hein? Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver a gente compartilhando entre a gente, porque isso tem que ser a nossa realidade. A gente tem aprendido isso aqui, não é só saindo dos pastores do ministério para a igreja, mas toda a igreja se edificando, se fortalecendo o tempo todo, porque nós somos um corpo. E é assim que nós vamos nos fortalecer, porque a minha experiência vai edificar a Isabelle, a experiência da Isabelle vai edificar o Israel, e assim vai, todos nós vamos ficando fortes, porque na hora que um está fraco, o outro, levanta. A gente precisa edificar a vida do nosso irmão. Muitas vezes a gente vê o nosso irmão abatido, a gente vê que ele necessita, você tem aquela experiência, você tem aquela palavra para dar para ele, e muitas vezes a gente não dá essa palavra, às vezes porque a gente tem vergonha, e muitas vezes eu não dei essa palavra porque eu não tinha essa palavra dentro de mim. Aí eu ia dar o quê para essa pessoa? Nada. Eu ia falar abobrinha, eu ia falar de mim mesmo. E quando a gente que tem o Espírito Santo, a gente abre mão dele para falar de nós mesmos também, não sai nada que presta. Eu estava conversando com o pastor Israel na sexta-feira, e eu perguntei dos vídeos justamente por isso, porque essa foi uma das estratégias que Deus me deu para que isso ficasse gravado dentro de mim. Eu nunca fui um cara muito estudioso, de chegar na escola, de chegar em casa, estudar, ficar lendo livro. Eu assistia a aula, e na hora da prova o que eu lembrava e fazia, e sempre me dei bem desse jeito, e segui minha vida desse jeito. Nunca fui uma pessoa que estudasse de verdade, chegasse, meu Deus, igual aqueles CDFs da vida. E eu comecei a perceber que aqui na igreja eu estava agindo da mesma forma. Eu chegava aqui, assistia o culto, e o que eu lembrava lá fora, eu lembrava e praticava. O que eu não lembrava. E eu estava falando com o pastor Israel na sexta-feira, na hora que a gente estava indo para o monte, que eu creio que esses vídeos que estão sendo gravados, eles vão edificar muitas pessoas, tanto aqui do nosso ministério, quanto as pessoas lá de fora também. E eu falei com ele que eu ouso ainda dizer que essas pessoas serão edificadas, e esses vídeos estão sendo lá porque Deus precisava fazer um tratamento comigo, dar um tratamento comigo. Eu não sei se sou soberba demais, não sei se é eu me achar demais com Deus, mas eu penso que aquilo está lá porque Deus precisava tratar comigo. Se Ele vai edificar a sua vida, se isso está edificando a sua vida, glória a Deus, porque isso é para você também. Mas Deus precisava de um tratamento comigo ali, porque quando a gente grava o vídeo, a gente vai fazer as edições, aí eu chego lá em casa, assisto 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí volta, assiste de novo, volta um pedaço, não. Isso vai ficando gravado dentro de mim, isso vai ficando gravado, e não fica gravado só na memória, porque antes era na cabeça, só que agora isso tem se tornado vida, porque as experiências que eu tenho tido tem se confirmado com aquilo que tem sido falado, e quando isso acontece, hoje eu consigo falar, nossa, está acontecendo a própria palavra, meu Deus. Antes acontecia e eram apenas experiências, eram aprendizados naturais da vida, só que hoje não, hoje é o aprendizado da palavra, hoje é a própria palavra se tornando vida dentro de mim, e eu tenho ficado assim, maravilhado com isso, porque isso é bom demais. Quem tem essas experiências, quem consegue sentir essa presença de Deus, consegue sentir essa própria palavra dentro da gente no dia a dia, isso é gostoso demais, gente. É muito gostoso quando a gente tem esse relacionamento íntimo com Deus e a gente consegue perceber Deus falando com a gente o tempo todo. Em todas as situações, a gente vê Deus falando. Então, antes eu pensava, nossa, quando eu for ministrar, você tem que preparar aquela palavra, tem que estudar isso, estudar aquilo. E outra coisa que eu estava conversando com o pastor Israel, mas a única coisa que a gente pode trazer para cá é vida. Como eu não posso trazer nada, letra aqui, porque se eu trouxer a letra daqui, tem muita gente que conhece muito mais do que eu. Mas vida, experiência, ninguém tira isso de mim. Ninguém pode tirar. As pessoas podem
ter estudado, podem ter feito seminário, pode ter lido a Bíblia de fora a fora, mas a experiência com Deus mesmo, ninguém pode tirar isso de mim, ninguém. Eu tive uma experiência esses dias para trás, que eu vi o próprio agir de Deus e as ministrações se cumprindo na minha vida, se tornando vida para mim. Deus abriu uma porta de emprego para mim, e no meu primeiro dia, lá fui eu, tranquilo, confiante para o trabalho. E para trabalhar eu preciso do meu celular para poder trabalhar. E no meu primeiro dia fui, trabalhei. Aí quando fui fazer a última entrega do dia, no meu primeiro dia de trabalho, eu perdi meu celular. Eu falei assim, meu pai do céu, não estou acreditando, esse treino é de Deus. Não é de Deus, eu acredito que foi Deus que abriu essa porta, e se Deus abriu essa porta, quem que vai fechar? Não vou dar mole para Satanás, não. E voltei lá para o trabalho, falei com o rapaz da loja, falei assim, que eu perdi meu telefone, cara. Ele falou assim, não, vou te emprestar um, não tem problema não. Ele vai lá e me deu um telefone. Sabe aquele telefone que foi inventado em 1530 a.C., que só liga, manda mensagem? Emprestou um telefone daqueles. Eu falei assim, nossa, vou pegar, né? Eu peguei o telefone, cheguei em casa e falei assim, Grazi, perdi meu telefone, toma esse aqui para você e me dá o seu, para eu poder trabalhar, para eu poder ficar com o telefone dela, para eu poder trabalhar. E peguei o telefone dela e segui, né? Falei assim, tá vendo? Deus deu a saída, deu escape. E estou seguindo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e falei com ela, no sábado eu vou comprar um celular baratinho, que aí eu devolvo o seu, você fica com o seu, eu fico com um celular que dá para trabalhar. Isso final de semana. Chega na segunda-feira, trabalhei, fui na farmácia, comprei um chip novo de celular, falei assim, porque agora vai ter outro celular, tem que ter um novo chip, né? Comprei o chip, na hora que eu cheguei em casa, pegar o celular, perdi o celular de novo. E eu fiquei desesperado, gente. Não acredito, Satanás dos infernos. Comecei a xingar, falando, e sem acreditar, assim, meu Deus, como é que 2 celulares? Não é possível, não tem lógica. E voltei na farmácia, procurei, voltei para casa procurando na rua, voltei na farmácia procurando na rua, voltei para casa, não achei, não acredito. E quando eu perdi o meu primeiro celular, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu perdi meu celular, qualquer coisa você chama no da Grazi. E a mãe, falou até. Se você precisar, você pega o meu, Yuri, eu quase não uso o celular. Aí quando eu perdi o segundo, me veio a memória, minha mãe falou que eu podia pegar o dela. Aí lá vai eu lá na casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, mãe, perdi o celular de novo. Não acredito, Yuri, não acredito. Não tem jeito. Você mãe, mas eu preciso trabalhar. Você falou que eu podia pegar o seu, se eu precisasse, tal, empresta ela. Mãe, eu prometo para você que eu não vou perder, mãe. E ela já olha com aquela cara de quem não acredita, né? Aí ela, não, tá bom, pode levar, pode tranquilo, fica tranquilo, preocupa não. E ela nem tinha terminado de pagar o celular dela ainda. Na hora que eu fui sair, ela toma o cabo também, Yuri. Eu disse, não, mãe, não precisa do cabo não, o cabo eu tenho. Ela, toma tudo de uma vez. Eu falei, mãe, eu não vou perder nem seu cabo, nem seu celular. No sábado, eu vou comprar um telefone e te devolvo o seu. Passa a segunda-feira, tranquilo. Passou terça-feira, de noite liguei para ela, mãe, seu celular está inteiro, o cabo está inteiro, beleza. Terça-feira, mesma coisa. Quarta-feira, mesma coisa. Quinta-feira, todos os dias eu ligava para ela para falar que o celular estava inteiro, e estava comigo. Na sexta-feira, minha mãe ia lá para casa, ia ajudar a arrumar lá em casa com a Grazi. Aí eu fui lá, busquei ela e já ia devolver o celular dela para ela no sábado. Aí no final do dia eu ia lá buscar ela, levar ela para casa dela, tranquilo. Sábado eu devolvi o celular, passou batida. Na hora que eu estou indo embora, na sexta-feira, à noite, eu fui carregar o celular, carregar na moto, né? Porque tem um carregador na moto. Fui pegar o cabo do celular. Cadê o cabo do celular? Parei na rua, virei a mochila, tirei tudo. Eu uso uma bolsinha para trabalhar, tirei os cabos todos. Falei, não acredito, não tenho nem coragem de falar isso com a minha mãe. E comecei, eu estou com a cabeça muito ruim. Não sei o que está acontecendo. Está tudo errado na minha vida. E Satanás começou a lançar palavras
a nossa palavra. E eu fui aceitando as palavras de Satanás. E quando a gente não lembra do que Deus falou com a gente vai aceitando mesmo. E sabe o capacete da salvação? Já tinha tirado, já tinha perdido também o capacete da salvação. Bem isso mesmo. Quer ver? Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente pegar uma referência. Efésios 6. Todo mundo sabe quais são os itens da armadura espiritual? Todo mundo sabe de cor? Nesse dia eu sabia, porque eu estava perdendo todas. 6:10. Para terminar, amém? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo-os unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Amém? Então, nessa hora, eu comecei a largar o capacete, tirar o cinto, arrancar a couraça. O escudo da fé já estava baixado, a espada já tinha largado para trás. E comecei a aceitar tudo que Satanás estava falando sobre mim. Tudo que está falando. Eu não sei se vocês já sentiram essa sensação, mas é uma sensação de derrota terrível, terrível. Quem aqui já sentiu essa sensação de derrota terrível? Eu falei assim, meu Deus do céu, não estou acreditando. E estava aceitando. E percebi que nessa hora eu estava abandonando Jesus. Nessa hora Jesus, eu não estava olhando Jesus, não era nem de longe. Jesus não estava nem perto, já tinha largado Jesus, faz tempo. Só que aí, lá no fundinho, bem lá no fundo do Espírito, me veio um louvor. Se vocês identificarem, não sei se vocês vão conseguir identificar não. A Isabelle, se vocês conseguirem tocar, Isabelle. Se não conseguir, não tem problema também não. E aí começou a me ver. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Uai. Haja o que houver, jamais te deixarei. Haja o que houver. Falei, uai, gente, Jesus jamais vai me deixar? Que isso? E eu estou aqui agindo como derrotado? Não posso fazer isso não. Mas Jesus está do meu lado, sai para lá, Satanás dos infernos. E Satanás não tinha vindo com dardos não, ele tinha vindo com uma metralhadora, sapecando. E eu comecei a falar, eu sou filho de Deus. Você não tem poder sobre mim não, Satanás. Nada do que você fala é verdade sobre mim. Eu sei o que Deus fala sobre mim. Tudo que Deus fala sobre mim, não é nada disso que você está falando. Você está enganado, você é derrotado, você já perdeu todas. Você não tem nada na minha vida, Satanás. A minha mente é de Deus, tudo meu é de Deus. E não vai ser isso que vai me abalar não, Satanás. Eu jamais vou deixar Jesus. E comecei a pecar Satanás. E comecei a ficar grandão, né? E Satanás foi ficando pequenininho, eu grandão, Satanás pequenininho. Eu pilotando a moto, e comecei a ir falando, e o pessoal passando do meu lado, e eu, falando, e picando o pé em Satanás, e pum, acabou. Comecei a sentir a sensação de vitória, que eu falei, eu creio que quem aqui já sentiu essa sensação de derrota, também já sentiu essa sensação de vitória. E eu falei, meu Pai do céu, eu quero isso para mim o tempo todo. E comecei a louvar. Só que aí eu comecei a cantar essa música toda. Só que quando a gente canta essa música toda, a gente percebe que não é Deus falando que jamais vai deixar a gente, é a gente falando que jamais vai deixar Deus.
Eu falei assim, meu Pai do céu. E comecei a lembrar do que o apóstolo Israel fala aqui, do que o pastor Israel fala, de que a gente só pode cantar aquilo que é verdade na nossa vida. Se a gente não cantar a verdade na nossa vida, é hipocrisia. E aquilo que tinha vindo lá do fundo era o próprio Espírito Santo. Então, eu não podia estar enganado de que eu jamais vou deixar Jesus. Eu falei, eu abandonei Jesus? Não. Na hora já chorei amargamente e corri para o abraço. E corri para o abraço de Jesus, porque aquela sensação estava maravilhosa, estava gostoso demais. E eu vim embora cantando, louvando, cantando e louvando, cantando e louvando. Cheguei em casa, eu vi minha mãe. Falei assim, nossa, o carro. Aí eu fui lembrar, não, cara. Aí peguei minha mãe e levei para fazer. Depois eu resolvi isso. Peguei minha mãe, levei para a casa dela, voltei. Cheguei em casa, comi, tomei banho, fui dormir. Vitorioso, grandão. Aí de madrugada, não sei se o Miguel acordou para mamar, ou se a Grazi acordou alguma coisa, e ela foi olhar aquele celular de 1530 a.C., foi olhar a mensagem nele, oi, Yuri, minha mãe e meu pai mandou mensagem aqui falando que um rapaz achou o celular e querendo devolver o celular. Falei assim, uai, gente, como é que é um trem desse? Falei, não, beleza, estava com sono, beleza, tranquilo, amanhã a gente vê, amanhã a gente pega. De manhã eu fui pegar a bolsinha para trabalhar, organizar as coisas para poder trabalhar. O cabo estava quase pulando da bolsinha. Eu falei assim, gente, não é possível isso. Eu procurei, eu virei, as coisas não tinha nada aqui. Eu falei assim, meu Deus, isso é mágica? Eu falei assim, não, isso não é mágica, isso é poder de Deus, gente. Isso é poder de Deus. E eu comecei a louvar a Deus, e eu falei, seu Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor restituiu o celular, o Senhor restituiu o cabo. Aí eu comecei a lembrar da pregação da Aline, restituição que vem de Deus. Eu falei, é a restituição que vem de Deus, essa é a restituição que vem de Deus. E eu falei assim, o quê? Aí Deus começou a me corrigir, não, filho, essa não é a restituição que vem de Deus, isso é um material, isso é muito pouco, isso é muito pequeno diante daquilo que eu posso te restituir. A restituição que você teve foi a restituição da sua fé, foi a restituição da sua autoridade em Cristo, que você restituiu. Você hoje está vitorioso e vai andar vitorioso, vai andar de cabeça erguida, porque você é um vitorioso. Deus proverá? Não, Deus já proveu. É outra música que a gente corria. Deus já proveu, proverá não, Ele já proveu. Eu falei, meu Deus do céu. E o cabo e o celular já ficou para mim em segundo plano, e eu comecei a sentir a alegria, o prazer de ver a palavra se cumprindo na minha vida. Eu assim, meu Deus do céu, que restituição maravilhosa, meu Pai do céu. E eu comecei a tremer, e fui trabalhar numa felicidade, e hoje eu vou louvando, volto louvando, porque Deus é maravilhoso demais, gente. E eu fiquei assim, meu Pai do céu, como pode um Deus tão maravilhoso, um Jesus tão maravilhoso, e a gente abandonar Ele por tão poucas coisas, tão poucas. Não é por causa do celular que apareceu, não é por causa do cabo que apareceu, é porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus do impossível. Ele ressuscita mortos, Ele faz paralítico andar, Ele faz cego ver, e a gente fica aí, andando. Isso não é mágica, gente. Isso é o poder de Deus, é a palavra de Deus se cumprindo dentro de nós. Eu falo assim, santo Deus, eu quero isso para mim todos os dias da minha vida, todos os dias. E hoje, quando eu chego aqui para ouvir o culto, para ouvir a palavra, eu ouço o culto, eu ouço a palavra sabendo que aquilo ali vai se tornar vida dentro de mim. De que quando eu olhar para Cristo, me reconhecer em Cristo, acabou para Satanás, acabou para qualquer coisa que tenha tentado barrar os planos de Deus na minha vida, acabou. E eu fico maravilhado. E na sexta-feira, no monte, o pastor fez uma pergunta para a gente, que eu jamais pensaria na pergunta, e muito menos na resposta que ele fez para a gente. Quando ele perguntou assim, peraí, eu vou lembrar, por que o amor de Deus, você me dá licença, viu, pastor? Não sei se você ia falar isso adiante, mas por que o amor de Deus lança fora todo medo?
quem estava lá teve a resposta, né, do porquê que o amor de Deus lança fora todo medo. E na hora que ele perguntou, eu falei assim, meu Deus, que pergunta é essa? Da onde saem umas perguntas dessas? Quem que já leu isso na Bíblia? 1 milhão de vezes. E quem que pensou nisso? É só o próprio Deus que pode trazer isso. É o próprio Deus que pode trazer isso. E ele trouxe a resposta para a gente. E eu fiquei me matutando naquilo desde sexta-feira. Desde sexta-feira que ele ficou na minha cabeça. Como que pode uma pergunta dessa? Como que pode a resposta dessa? E eu tenho pedido a Deus para que tudo que Ele tem falado, tudo que chegue até mim, Ele revele, porque não pode ficar sem esclarecimento aquilo que Deus fala com a gente, porque senão a gente abandona Jesus, porque senão Deus vai falar, você não vai entender, vai deixar para lá, e está tranquilo, está de boa. E ontem, eu tenho trabalhado louvando todos os dias. Eu vou fazendo as entregas, vou cantando, volto cantando, boto o fone de ouvido, às vezes esqueço de GPS, já errei o caminho umas 4 vezes, porque estava viajando, louvando com Deus. E ontem, estou nessa, botei o fone, celular na moto, estou indo. De repente a moto, falei, uai gente, parou comigo andando, lá no meio do centro, 5 horas da tarde. Aí desci da moto, empurrei a moto, tentei fazer pegar no tranco, não conseguiu, fui empurrando, levei na oficina, louvando a Deus, levei na oficina, o cara virou e disse assim, tem que mexeu, não resolveu, e, nossa, você vai ter que deixar a moto aí. Aí, toda decisão minha, eu tenho pedido a Deus discernimento naquilo que eu preciso fazer, porque eu tenho o Espírito Santo, então eu quero agir de acordo com o que o Espírito Santo quer que eu haja, eu tenho que estar alinhado com aquilo que o Espírito Santo quer de mim. E na hora que ele falou, você tem que deixar sua moto aí para ver, então, eu falei, quê? Ou não? Peguei o telefone, liguei para o Arthur, glória a Deus, aleluia, liguei para o Arthur, falei, Arthur, está trabalhando? Estou não, está tranquilo? Estou, tem como você pegar minha moto aqui e levar lá para o Barreiro? Então, e continuei louvando a Deus, e foi tão maravilhoso, porque eu passei essa experiência de acontecer algumas coisas que a gente não espera, e deixar Satanás me atacar, só que agora as armaduras, passei e foi cola, não solto mais não, porque é gostoso demais, gente. E na hora que aconteceu, gente, sabe quando sobe aquele, você sente subindo assim, para você reclamar, para você xingar, para você fazer o que, não está chegando nem no pé mais, graças a Deus, não que está vindo em direção, que você dá um passo para frente, passa batido, passa por trás, e você vai embora, e eu fui glorificando a Deus, eu falei assim, oh Pai, Tu és maravilhoso, Deus, eu sei que tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o meu bem, e foi essa a resposta, o que ficou a essência para mim, por que o amor de Deus lança fora todo medo? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, então nada do que Deus fizer vai ser para o nosso mal, então por que a gente vai temer? Se tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. E eu fiquei com aquilo gravado na minha mente, aí liguei para o Arthur, aí o Arthur chegou lá, a gente veio conversando, então o Arthur falou que estava parado lá, que já estava vindo embora, eu disse assim, oh Deus, obrigado, porque eu sei lá o que ia acontecer, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu, obrigado por tudo que o Senhor fez, não sei o que era não, mas eu te agradeço, porque é bom para mim, se é bom para mim, e está nos planos do Senhor, graças a Deus. E por que cooperou para o meu bem? Porque cooperou para o bem do meu irmão, que na hora que o Arthur falou, não, eu estava lá parado, já ia vir embora, eu falei assim, graças a Deus, porque foi uma oportunidade de trabalho para ele, que ajudou ele, cooperou para ele, se cooperou para ele, cooperou para mim, porque nós somos um corpo. Então, se cooperou para o meu irmão, coopera para mim automaticamente. Se cooperar para a pastora Valdirene, vai cooperar para mim. Se cooperar para a Nayara, vai cooperar para mim. Então, eu comecei a parar de pensar, nossa, deixa eu ver no que foi bom para mim aqui, no meu mundo, no meu eu ali, para pensar no corpo de Cristo, no que Deus quer. E eu falei assim, nossa Deus, eu estou alinhado com o Senhor, porque se o Senhor queria abençoar ele, o Senhor me usou, então a gente está alinhado, porque a vontade do Senhor se cumpriu, porque essa é a vontade do Senhor, Pai. E eu falei assim, meu Pai do céu, Jesus é maravilhoso, eu jamais, mas vai acontecer, porque a gente é falho, a gente é ser humano,
Mas essa sensação não vai passar de mim jamais. Ninguém, Satanás jamais vai poder tirar essa sensação de mim, de se ser grandão, vitorioso. E de partir daquele dia eu só ando assim. Só ando assim. Vitorioso. Eu aprendi, muitas vezes quando eu cumprimento as pessoas, o Guilherme me ensinou, que aprendeu aqui no ministério, estou sempre bem. Mas muitas vezes o sempre bem, estou sempre bem. Isso acaba se tornando uma rotina, um padrão na nossa vida. E a gente vai falando. E não, agora que eu estou sempre bem no trabalho. O pastor teve uma experiência de alguém que chegou para ele e falou que estava triste, que ele estava com cara de triste aqui no trabalho. Ele chegou para mim e falou assim: aconteceu alguma coisa, está abatido? Eu falei assim: jamais estarei abatido, não fala uma coisa dessa não. Eu tenho Jesus, eu jamais estarei abatido. Não, desculpa, não queria falar nada não. Não precisa pedir desculpa, mas eu jamais estarei triste, porque eu tenho Jesus. Jesus é maravilhoso. E quando a gente vê aqui na palavra, lá em Lucas 22 mesmo, antes de Jesus falar para Pedro que Pedro iria negar Jesus, Jesus fala que Satanás teve permissão para se ir andar com ele, mas que ele ora para que ele não perca a fé, para que Pedro não perca a fé. E logo depois, quando ele voltar para Cristo, para ele animar os irmãos. Então, eu pude viver isso de Satanás vir, me provar, eu me levantar, vencer em Cristo, e hoje estou aqui animando vocês. Olha a palavra se cumprindo. Hoje, gente, eu falo assim: Pai do céu, é gostoso demais. Eu começo a arrepiar, começo a tremer. Ontem, quando aconteceu isso da moto estragar, eu cheguei lá em casa pulando, cantando, falei assim: Graça, estou feliz demais, porque eu estou glorificando a Deus. E aconteceu o que aconteceu, a moto estragou. Se estragou, se ficar estragada, tudo coopera para o meu bem. O que eu sei é que eu estou glorificando a Deus, e glorificar a Deus é gostoso demais. Então permitam que a semente que Deus entregar para vocês, a palavra que Deus dá para vocês, permita com que isso floresça, com que isso se torne vida. Então, se você não tem, a gente hoje tem a possibilidade de assistir os nossos próprios cultos, que Deus tem falado comigo, eu tenho a possibilidade de assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes se eu quiser. Então façam isso, não percam a oportunidade. Essa é a estratégia. Deus, eu falei com vocês, Deus colocou isso lá por minha causa, eu acredito que foi. Aproveita, gente, aproveita. A gente uma vez ouviu o que a profeta falando: entra na onda, você não está andando na onda não, pula na onda e deixa a onda te levar, e vai embora mesmo, junto com a onda. Entra na onda e vai embora. Eu vou ler aqui por último aqui, Lucas 22, 31, 32. Olhe para o seu irmão. Quando eu falar Simão, você fala o nome do seu irmão. Todo mundo entendeu? Quando eu falar Simão, você vai falar o nome do seu irmão. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte a fé. E quando você voltar para Cristo, anime seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu fico maravilhado com isso, gente. Então não tirem essa palavra da cabeça de vocês. A gente vai falhar, mas quando vocês voltarem para Cristo, quando vocês estiverem grandões, assim como eu hoje estou grandão, anime seus irmãos, não deixe isso passar batido não. Se Deus tem revelado que vocês começaram a falar aqui no início do culto um para o outro, do que Deus tem falado com vocês, na hora que saírem ali, continuem falando, termine de falar, porque eu creio que o que Deus tem feito vai muito além de 1 minuto, de 2 minutos, para você compartilhar com seu irmão. Amém? Abaixem sua cabeça. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor é perfeito, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia, Pai, o Senhor nos chamou, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor jamais nos deixará, Pai.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou, meu Pai, dentro de nós o Teu Espírito Santo, Pai. E obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós podemos afirmar, Deus, que nós jamais deixaremos o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor é real na vida de cada um desses irmãos, Pai. Tanto esses que estão aqui, meu Pai, tanto esses que estão ouvindo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço, Pai. Faça, Deus, com que nós venhamos nos sentir, meu Pai, sim, vitoriosos, Pai, porque no Senhor, Deus, nós somos vitoriosos, Pai. Nós jamais perderemos uma batalha no Senhor, meu Pai. O Seu Espírito Santo, Deus, está dentro de nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jamais te deixarei, meu amigo.